Tá aqui, quer falar do Flusão então? Vambora. Pro Flu, que depois começa a ver bagunça. Fluminense, cara, chega forte pra Olha ele aí, 2024. Contratou o Felipe Alves, contratou o zagueiro Antônio Carlos, contratou o Reinato Augusto, craque de bola. Eu adoro o futebol Terãs dele. tá chegando, será? Terãs está possivelmente apalavrado com o Fluminense, Léo tudo Chu. certo. Então, cara, o time tá se reforçando. Manteve ali a mesma base de 2023, que venceu a Copa Libertadores da América, chegou na final do Mundial. Tem Germancano, tem Marcelo, tem Ganso, JK, que vai ganhar mais minutos em 2024. Todo o setor defensivo, apesar do Nino ter saído, ainda se manteve, né? Tem Sim. que buscar mais um zagueiro no mercado. Mas como é que vocês enxergam esse ano do Fluminense? Porque pra mim chega forte, tá? Eu acho que vai chegar forte pra 2024, cara. Eu concordo com você, assim, ainda mais com a chegada do Terãs, eu acho que pode ajustar ainda mais esse equilíbrio entre, óbvio, o Terãs não é mais nenhum garoto, mas ainda tem um pouco, pelo que a gente lembra do Terãs no Campeonato Brasileiro, tinha velocidade, tinha bastante Sim. mobilidade, então Chute. pode fazer até um pouco essa função que o Arias faz, até para descansar um pouco o Arias, que esse ano tem Copa América, o Arias provavelmente vai ser convocado, deve ser titular, se não for vendido, né? Tem Porque isso pode também, né? trazer muita O atenção Fluminense pro Arias. fez uma proposta pra dobrar o salário dele para que ele fique, mas ainda tá aí nesse momento. Então, mas aí chegar alguma proposta de milhões de euros, o Fluminense não vende. tem como negar. Mas o Fluminense vende muito mal, né? Tem isso. Tem isso também. Mas eu acho que, cara, a torcida do Fluminense acho que pode sonhar, tá? Uma posição melhor no Brasileiro, talvez até brigar pelo título, por que não? Porque são reforços que qualificam, sabe? Sim. O Antônio Carlos, óbvio, a gente não conhece muito, porque ninguém acompanha a Major League Soccer, e o pessoal que acompanhou só acompanhou por causa do Messi. É isso. A verdade é Perfeito. essa. Perfeito. Então... Mas, assim, pode ser um cara que se chegar, se entender o esquema do Diniz, se impor mesmo no elenco, pode chegar a ser o substituto do Nino no primeiro momento, sabe? É isso, Porque justo. o principal problema pro Fluminense, na minha opinião, é encontrar o substituto do Nino nesse primeiro momento. Porque, óbvio, o Carioca até é o ideal para isso, porque são jogos com pouca pressão, não sei o quê. Então você consegue ter um cara, mas assim, a parte da liderança... Se o Marlon estiver bem fisicamente, pode ser esse cara. Não, mas o Marlon teve atrito com a torcida já ano passado, Mas será isso pode que... ser. O último vislumbre que a gente viu do Marlon, assim, é difícil fazer essa comparação, né? Mas foi contra o Manchester City na final do Mundial. E aí o Marlon errou tudo, irmão. O Marlon entrou e Tem errou a tudo volta que ele do tentou. Manuel também, né? Eu acho a que a volta- volta... O é Manuel, eu acho que a tendência é que o Manuel seja esse substituto natural do Nino, né? Porque ele que fazia a dupla de zaga com o Nino no primeiro semestre, porque Sim. antes de se machucar, ter os problemas, enfim. Então, eu acho que é até bom também para tirar o Felipe Melo de campo um pouco, dar um pouco mais de descanso para ele, porque, óbvio, fez um bom campeonato e tal, mas jogador mais de mais de garoto. 40 anos. Então você não consegue garantir ele por 38 rodadas, ainda mais zagueiro, né? Goleiro, que é o caso do Fábio, a gente estava até discutindo se o Fábio consegue disputar um campeonato inteiro. E não é só o brasileiro, né? Brasileiro, Copa do Brasil, É isso, Libertadores. porque esse era o ponto que eu ia trazer. Você prefere ter nas retas finais de campeonatos o Felipe Melo com toda a sua experiência na zaga ou o Manuel que ainda tá voltando e vai se adaptar? A gente viu o que o Felipe Melo fez aí nessa reta final do segundo semestre do Fluminense. Então, cara, é isso. Talvez segurá-lo agora, nesse começo de temporada. Tu me olhou com a cara engraçada, deu vontade de rir. Que desculpa. isso, cara? Mas segurá-lo nesse começo de temporada pra na reta final ter o Felipe Melo bem, eu acho que é uma estratégia interessante. A gente vê isso muito acontecendo na NBA, por exemplo, né? Por exemplo, o Joel Embiid agora, possível MVP da liga de novo, nunca chega saudável nos playoffs, já se machucou, talvez o 76ers segure pra que ele chegue saudável e Porque possível. ele tem que dar a vida para levar o time pro playoff, né? É isso. Chega nos playoffs, cara, tem que ter os melhores, irmão, não tem jeito. E tu? Mas olha só, eu tô sentindo aqui as cartas novamente. Tá sentindo a bola, o que ela te fala? Estão dizendo que o Fluminense vai ter um bom ano, só que não tão fantástico como 2023. Será, mano? Eu acho assim, o Fluminense tem muito potencial para continuar disputando contra os melhores e chegando longe, só que eu não sei se vai conseguir manter esse nível de outra final de Libertadores logo em sequência. Mas eu acho que vai brigar por títulos e principalmente esses títulos no primeiro semestre ali. Acho que isso é certo do Fluminense conseguir alguma coisa. Vai Recopa, disputar a Carioca. Recopa, Carioca. Eu acho que o Fluminense vai embalar um tricampeonato carioca. E eu acho que a Recopa Previu. também. Acho que a Recopa também. Pra espantar esse fantasma da LDU de vez. Cara, assim, muitos tricolores dizem isso, mas eu acho que isso não é bem uma vingança, sabe? Não.
Porque, pô, a LDU tirou 2 títulos do Fluminense, que foram uma Libertadores e uma Sul-Americana dentro do Maracanã. A Recopa, cara, assim, por mais que seja legal, não é algo tão lembrado assim, sabe? Tipo, mas claro que o Fluminense tá fazendo esse jogo como se fosse o jogo da vida e tal. É só pelo simbólico. É simbólico, mas não vai... Mas tem que ter cuidado. Já pensou se Dizem aqui que o Fluminense... Me disseram aqui que o Fluminense tem que ter cuidado porque a LDU é traiçoeira contra o Fluminense. Perfeito. As cartas. Mas eu acho que vai ser um ano tranquilo pro Fluminense. Eu acho também. Não sei se de muitas glórias assim, como foi ano passado, mas eu acho que ainda vai dar muita alegria e gosto de ver o Fluminense jogar. Eu acho também. E o Flávio Lira colocou aqui o seguinte: Manuel e Felipe Melo não podem jogar juntos. Marlon precisa estrear, né? Tá dizendo, Marlon, como a gente falou aqui do Marlon, que chegou, mas não chegou ainda de fato no Fluminense. Mas eu acho que um nome, cara, que eu apostaria muito pra ser muito importante esse ano, como reforço, é esse que tá aí na tela. Renato Augusto. Eu acho que esse é um cara que o jogo vai passar muito por ele se ele estiver bem fisicamente, entrosado nas mãos de Fernando Diniz. Perfeito. Eu acho que ele vai ser muito importante para esse ano do Fluminense. Um jogador muito decisivo, muito mesmo, que não some nos momentos importantes, não some, e tá sempre ali no meio campo, pisando dentro da área. Sim. Então acho que vai ser decisivo demais, Renato Augusto. Foi uma boa contratação. Falei no Sport Arena na quinta-feira, vou falar aqui de novo, tá? Renato Augusto chega para uma das melhores temporadas da sua carreira com o professor Fernando Diniz, tá? Arthur, você tá maluco, ele é velho, o Fernando Diniz é pardal, louco. Cara, as cartas estão me dizendo. Sentiu tocando na bola? Não toquei na bola, mas as cartas me dizem que o Renato Augusto vai jogar muita bola com o Diniz e que no final do campeonato vai estar na disputa da bola de prata. Que isso aí, entre os melhores da posição. Vai te falar, compra essa ideia, tá? Tu compra? Eu compro essa ideia. Eu tô sentindo, tá? Porque ele é diferente do Ganso. Diferente do Ganso. O Ganso, todo programa eu falo isso. Melhor. Mas o Ganso, cara, ele, toca mais a bola, mais cadenciador, o jogo gira em torno dele. O Renato Augusto é vertical. O Renato Augusto é muito vertical, cara. O Renato Augusto chuta muito bem de fora da área, por exemplo. Aquela chapada dele é absurda. Tem um passe muito bom também. Pode não ser tão bom quanto o do Ganso, mas aí... E essa verticalidade e até, digamos, porque não... objetividade. Perfeito. Às vezes é o que falta no Fluminense. Sim. Em muitos jogos, quando, sei lá, o Fluminense... América Mineiro foi rebaixado, mas acho que foi ano passado que teve um Fluminense América Mineiro, que o Fluminense fica o tempo todo com a bola, só que ninguém chuta, sabe? Porque o Cano não é um cara que vai finalizar de fora da área. É isso. Então, assim, e ninguém no Fluminense tinha confiança ou espaço pra cortar, sei lá, cortar da ponta pra dentro e chutar. Óbvio, tem 4, 5 jogadores em linha defendendo, mas se você fizer um corte bom e um chute forte, pode surpreender jogadores como o Renato Augusto. E o Renato Augusto é exatamente conseguem esse cara. Filtrar esses sistemas. Ele consegue encontrar o espaço, um espaço mínimo, menor vacilou a defesa, ele consegue achar um espaço e dar um chute. Sim. Pode não fazer o gol? Pode não fazer o gol, mas pode arrumar um escanteio, alguma coisa assim. Porque no estilo do Diniz, tem alguns momentos em que o Fluminense acaba não criando nada. Sim. Tem a posse de bola, mas é uma posse de bola inútil. Assim, inútil no sentido ofensivo, né? Sim. Porque, óbvio, você não está sendo atacado, então ajuda. Mas eu acho que o Renato Augusto vai trazer muito isso. Mas, o Flávio Vieira fez uma pergunta interessante. E Ganso e Renato Augusto juntos? Dá certo? Pra mim não existe. Também acho dificílimo, Flávio Vieira. Eu acho que vai ficar entre eles ali revezando, velho. E eu não vejo ninguém saindo ali, pra... brincando no meio em algum momento. Só se for muito necessário mesmo acontecer alguma coisa. Porque assim, o Ganso não vai jogar de segundo volante de novo. Igual ele jogou em 2019. Não vai. Ele já não tem físico nem pra jogar como camisa 10 agora quase. Então ele descer pra jogar como segundo volante, ter que ajudar na marcação e coisas do tipo, por mais que ele ajude em alguns momentos, eu acho muito difícil. Que ele tenha essa obrigação, ainda mais no esquema do Diniz, que permite que ele tenha muita liberdade ali no meio campo. Então, assim, eu acho que se o Diniz tirar ou o André, ou o Alexander, ou o Martinelli dali do meio pra botar os dois juntos, é quase que um suicídio. Porque o Fluminense vai ficar muito descompensado. Só se por acaso algumas peças ali no ataque não estiverem disponíveis pra jogar. E, acho que vai ter que ser um fator muito... tipo assim, sei lá, um dos dois tá no banco, o fulaninho tá expulso no final do jogo. Tipo assim, vai tudo ter que ser nada. Algo muito assim pra estar os dois juntos em campo. Mas assim, se... Só uma situação muito... muito específica. Mas assim, se de alguma forma o professor Fernando Diniz conseguisse botar os dois juntos, aí é futebol 2.0. Não, porque, por exemplo, aí acabou, você não vê ninguém antes e depois, aqui, o capítulo da história não. Vai ter que virar livre. É um capítulo da história do futebol. Tá? Você não vê ninguém ali do meio campo saindo. Seria então alguém do ataque. Vamos supor, se o Cano não puder jogar, vai ter o JK. Sim. Se o Keno não puder jogar, tem gente ali pra entrar.
Talvez o Luiz Henrique vindo. Luiz Henrique vindo, talvez. Se o Arias não puder jogar, também tem. Então, Cara, então, Terãs. tem o Teran chegando. mas pra mim o Ganso vai sair, pô. Não, então, tô dizendo só se por acaso precisar jogar os dois. Ah, juntos, entendi. Ah, mas aí faz alguma adaptação, né? Não. O Carioca é ideal pra isso. É, né? o Carioca Os é ideal pra jogos mais lentos, mais cadenciados, eu acho que ele pode até testar isso. Eu não acho tão lentos assim jogos, que os times jogam com uma intensidade, porque, tipo, pros times pequenos, cada jogo é uma É o final. jogo da vida. É. Jogo da vida. Mas claro que não tem o mesmo nível técnico, aí eu acho Sim. que eu concordo. Mas eu acho que também, voltando ao ano do Fluminense, eu acho que passa muito também se vai conseguir segurar André, John Isso. Arias, talvez Alexander, não sei se pode ter proposta pra ele. JK, talvez. Já tá quase difícil. Mas passa muito por segurar André e John Principalmente Arias. o André. Eu acho que o principal do Fluminense é segurar o André. Se conseguir segurar o André, pode ter um bom ano. Eu acho E também. John Arias também, como você falou. E É isso. depende também, óbvio, dos jogadores manterem a constância que eles vêm mantendo nos últimos 2 anos. Sim, né? Não sim. adianta nada segurar o cara e Não, o eu André acho que jogar André e todos... John Arias vão continuar entregando Sim. da Depende. mesma Sei lá, forma. segura o André, ele joga todas as rodadas do brasileiro igual joga contra o Manchester City. Entregando 2, Já 3 gols pensou? por jogo. Aí não dá. Mas aí também era um caso à parte, né? Não É. dá pra... Mas enfim, fechamos o Fluminense. Depois a gente vai falar sobre as competições. Vamos...